passeata para esse domingo no Lago Paranoá, em Brasília. E para falar sobre a pré-campanha eleitoral, está conosco, gentilmente nos atendendo, a deputada Alê Silva, do Republicanos. Tudo bem, deputada? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, é sempre uma grande honra estar aqui com vocês, ainda mais nesse meio, nesse canal que tem sido, nosso canal direto com a população. Muito obrigado. Bom, deputado, há muita discussão, não só em eventos do presidente Jair Bolsonaro, mas também do ex-presidente Lula, de que seriam eventos já com tom eleitoral, isso seria uma campanha antecipada. Como é que a senhora analisa esse início de campanha? A campanha, claro, começa no meio do ano com as convenções, mas nesse período que nós estamos vivendo agora. Bom, existe uma grande diferença para o pré-candidato que já está no cargo para com aquele que não tem cargo nenhum. Eu cansei de ouvir, junto às ruas, a população, o seguinte, que o político que está no cargo, ele não precisa prometer mais nada. Ele tem que mostrar e provar o que já fez. Então, é o que o nosso presidente da República está fazendo, ele está no cargo, ele tem a obrigação, sim, de prestar essas contas, de entregar essas obras, ele tem a obrigação, sim, de aparecer em seus eventos públicos, e na maioria há manifestação voluntária de populares que estão ali gastando o seu próprio bolso, muito pelo contrário aí de alguns que fazem eventos públicos, contando com dinheiro público, e ele está cumprindo a sua obrigação, prestando suas contas. Agora, com relação a outro senhor candidato, o eterno condenado, eu sempre ouço dizer, o descondenado. Não, para mim ele é o eterno condenado, porque ninguém disse que ele é inocente. Podem ter-o tirado da cadeia, mas o povo mantém preso. Ele não está no cargo. Então, eu entendo que ele, sim, está fazendo uma campanha antecipada, porque já, inclusive, em alto e bom tom, pediu claramente votos, o que é proibido por lei nessa fase do ano eleitoral. Deputada, na sequência, a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Perfeito, muito bom dia, deputada Alê Silva. Deputada, eu tenho visto aí um inédito encontro, união e promessas de apoios mútuos entre parlamentares, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Sempre que há uma união assim, eu fico preocupado. Como é que a senhora vê esta união e troca de apoios entre instituições que não devem fazer acordo, Eu vejo assim com muita apreensão, porque toda hora se fala atos antidemocráticos, isso compromete a democracia, isso compromete como é que eu posso dizer, a opinião pública. E, infelizmente, essas entidades que não deveriam estar envolvendo em política, inclusive isso eu aprendi desde sempre. Eu tenho um grande amigo que ele é procurador do Ministério do Trabalho. E ele dizia o seguinte, olha, eu não posso me manifestar em determinados fatos políticos porque eu exerço um cargo que me limita a isso. Mas eu vejo que lá em cima não tem sido assim. Então, a gente aqui embaixo, nós deputados, na base mesmo, a gente tem olhado isso com muita reserva. Inclusive, a gente tem levado muito esse esclarecimento ao grande público, explicando aí a razão por que há esse ativismo judicial tão intenso, o que pela nossa Carta Magna seria até proibido. Mas ainda bem que hoje nós temos os meios alternativos de informação, como a rede social, e que esse nosso público tem entendido muito bem e tem levado essa informação para outras pessoas que ainda não se adaptaram muito bem com as redes sociais. Então eles inclusive, têm visto tudo isso com muita desconfiança. Deputada, como a senhora acompanha a discussão com relação à confiabilidade das urnas neste ano? O assunto deve seguir até outubro. O atual governo deve respeitar o resultado que for? Pois olha, eu sempre digo isso, nenhum sistema tecnológico, nenhum sistema de organismo natural, ele é 100% confiável, Isso em ciência, tanto que tem esses defensores aí da ciência, sabem muito bem disso, Nenhum organismo nos oferece 100% de confiabilidade. Outro dia até falei sobre o exame de DNA. Se faz um exame de DNA e ainda assim, ainda que vendo positivo ou negativo, cabe uma ampla discussão dentro do processo, dada essa questão, que nada é 100%. Então, a gente sabe, evidentemente, que nem a urna é 100%, Agora, saber até que ponto que esse comprometimento tecnológico pode intervir no resultado de um pleito eleitoral. Lembrando que um pleito eleitoral é uma coisa muito, muito séria. Todas as pessoas que eu tenho encontrado, elas têm se manifestado que querem ter o seu voto respeitado
E eu entendo que seja lá qual for o resultado, quem quiser, quem tiver fundamentos, argumentos para discutir, tem que discutir sim, gente. Isso é democracia. A gente faz o meu jus postulante, inclusive. Entendeu? Então não tem por que dizer é antidemocrático. Antidemocrático é a pessoa não poder reclamar os seus direitos. Deputada, falando sobre as discussões do Congresso nesse ano eleitoral, muitas matérias vêm sendo discutidas, nós temos essa discussão interminável sobre redução de impostos sobre os combustíveis, né, para aliviar o bolso da população no âmbito do Congresso Nacional. O que é possível se fazer ainda em relação a isso? Pois olha, uma das bandeiras que eu sempre levantei é a bandeira das privatizações, abertura de mercado. Nós ainda temos um sistema burocrático muito travado no Brasil quando se fala em abertura de novos postos de trabalho. Eu vou te citar um que é com relação à pauta do pneu remote para motocicletas, que é proibido, veja bem, é exatamente esse termo, proibido no Brasil desde 2004. E ainda que laboratórios autorizados pelo Inmetro já atestaram que esse pneu recuperado, ele pode não ter a mesma durabilidade que o pneu novo, mas oferece a mesma segurança. E a gente não consegue avançar nessa pauta. Mas por que não consegue? Porque ainda tem os meios burocráticos governamentais bastante travados e dominados, né, por entes da esquerda, que a gente ainda não conseguiu vencer. É um modelo, então privatizar, eu acho que nós deveríamos sim debater e aprovar várias privatizações, Eletrobras, Petrobras, abertura de mercado, quebra de monopólio. Temos também a tema dos pequenos tratadores que estão aí lutando, né, para abrir o ciclo, que também os impede de trabalhar na plenitude. E outra coisa, gente, mais do que tudo que esse Brasil precisa, segurança jurídica. Hoje nós não conseguimos avançar na nossa economia por causa de insegurança jurídica. O investidor que poderia estar trazendo recursos, como eu sempre digo, recursos saudáveis para o Brasil, porque ele vem não lastreado na dívida pública, ele se abstém disso porque nunca sabe como que um tribunal vai decidir a respeito de uma certa demanda. Às vezes ele quer ali ampliar a sua planta industrial e deve, né, acabar realizando algumas desapropriações, e aí é discussão para mais de 10 anos, e quando se chega, até que em primeira, segunda instância, você ainda tem um pouquinho mais de tranquilidade, né, porque os juízes de primeira e segunda instância costumam respeitar o texto de lei, sem abrir muito espaço para jurisprudência, para súmula, né, as lacunas, as famosas lacúnicas jurídicas. Mas quando se chega lá em cima, e aí? Acabam lá em cima os senhores, né, que estão lá querendo decidir de acordo com as suas pautas ideológicas, políticas, partidárias, ignorando o que diz Sim. a nossa lei ordinária e a nossa própria Constituição. Zé Maria? Deputada, os parlamentares que vieram nesta legislatura, né, eles começaram ali um processo, inclusive com seu apoio, para mudar ali o Congresso, a maneira de agir. A senhora acha que conseguiu, essa nova geração que chegou no Congresso, mudou alguma coisa por aqui no Congresso Nacional? Ainda não. Infelizmente ainda não, porque nós ainda somos minoria. Isso eu tenho falado muito nos meus discursos também. Nós chegamos lá com muita força de vontade, estávamos assim enfrentando o sistema de peito aberto e quase que o sistema derruba a gente. Veja bem, né, os partidos ainda são muito fortes dentro do Congresso, partidos caciques partidários, mesmo não estando em nenhum cargo como deputado, senador, estão lá do lado de fora, eles comandam muito cá dentro, e acaba assim, em prol das questões pessoais, das vaidades políticas pessoais, de poder, né, vem as demandas. E aí eu não sei o que acontece, porque a gente às vezes abraça uma causa, né, uma pauta, como foi a questão do voto impresso, como foi a liberdade do Daniel Silveira, que seria assim um paradigma de mudança lá dentro, mas nós fomos voto vencido. Agora, com essas alterações partidárias que nós tivemos, veja bem, o partido presidente hoje está com 77 parlamentares. Inclusive, eu uso isso também para rebater os resultados das pesquisas eleitorais que sempre o colocam atrás de um suposto primeiro colocado. Porque, veja, os deputados andam às bases, os deputados ouvem seus eleitores.
Você acha que se ele tivesse, né, se o presidente estivesse tão ruim assim, esses deputados que andam suas bases, que já estão em busca aí de votos para se reeleger, teria ido para o partido do presidente? Não teria. Então, assim, a gente quer trabalhar isso. Eu acredito que esse ano é mais um ano assim, decisivo para levarmos ainda mais congressistas que pensam igual a gente, que nós queremos mudar o regimento interno, mas mudar de forma consubstancial. Nós queremos mudar o sistema eleitoral, mas que também atenda os anseios da população. Por exemplo, a candidatura avulsa, pelo menos para os cargos majoritários. E nós, infelizmente, não conseguimos avançar nesse tema. Mas, assim, aí a cultura também. Então, eu acredito que cada vez mais, com a ampliação da internet, com o acesso das pessoas às informações, conheço muitas pessoas que antigamente não gostavam de política, passaram a nos acompanhar, a gostar de política por conta desse nosso jeito diferente de ser e porque nós realmente ouvimos a voz do povo. Deputada Alê Silva, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Eu que agradeço aí, gente. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Bom final de semana e fé em Deus para Natal. Tamo junto. Abraço, igualmente.